Sabia que apenas 1% das doenças são genéticas? Então o que é que nos faz adoecer? O meu nome é André Dourado e vou falar sobre genética e as doenças. Não saia daí que eu já volto. Genética, epigenética, afinal o que é isto? As doenças são influenciadas pelos genes ou não são? Com certeza que já ouviu muita informação na internet, na televisão, dizendo que a doença A é genética, que a doença B também é de origem genética. Mas será que estão a falar corretamente? Na verdade, apenas 1% das doenças são de facto genéticas. São chamadas doenças raras. São doenças que são muito pouco abundantes, digamos assim, na fase adulta. Geralmente, as crianças que nascem com este tipo de doenças não vão ter muita viabilidade e acabarão por morrer. Isto são as doenças genéticas. São doenças que estão imputadas a uma mutação num gene ou a uma micromutação num gene. O resto das doenças não são. Daí que, vulgarmente, se chamam de doenças poligenéticas, multifatoriais ou até de doenças comuns. São 99% das doenças. Aí podemos incluir a diabetes, hipertensão, Alzheimer, ansiedades fora de normal, podemos incluir dores articulares, sei lá, tudo aquilo que imaginar. Então, que fatores influenciam estes genes? Porque se não é genética, alguma coisa está a influenciá-los. Sim, de facto, alguma coisa os influencia. Mas fique com esta nota. Os estudos científicos, ou seja, os estudos de estatística em estudos científicos na genética, têm vindo a demonstrar que, na maioria das doenças, então, os genes não têm mais do que 30% de peso na sua influência. Então, o resto é conhecido por fatores que estão acima da genética. Por isso a palavra epigenética. Epi que está acima dos genes. Muito simples, não é? Então é isso mesmo. Tudo aquilo que influencia os genes, tudo aquilo que pode fazer com que ele expresse ou não aquela anomalia genética, são esses fatores que estão acima, os fatores epigenéticos. E quais são eles? Então vamos conhecer os fatores epigenéticos. O primeiro fator é a nutrição. Ou seja, aquilo que eu como é muito importante para definir se os genes se vão expressar de uma forma errada ou não. Ou seja, a alimentação é de grande impacto para a minha saúde ou doença. Eu até posso ter uma predisposição para ter, digamos, uma doença de pele. Mas se eu não sair da minha alimentação ideal, a alimentação ideal é aquela que é melhor para a minha espécie, ou seja, para a espécie humana, então essa doença de pele terá pouca probabilidade de se desenvolver ou, se desenvolver-se, será muito mais suave. E a alimentação, então, é de grande impacto. Por isso é tão importante, e hoje em dia falamos tanto disso, do impacto que tem aquilo que escolhemos para comer. Sem desenvolver muito mais, porque temos falado sobre isto imensas vezes já, e iremos falar ainda mais. Se quer entender um pouco mais sobre linhas gerais da alimentação, é fácil. Descasque mais, desembrulhe menos. Ou seja, coma alimentos mais naturais e alimentos menos processados. Não vá tanto nas modas, na propaganda da publicidade sobre a alimentação e coma aquilo que os nossos antepassados comiam. Coma aquilo que os seus avós comiam, ou bisavós, ou se quiser vá mais atrás ainda. A dieta que a espécie humana usava durante os primeiros milhares de anos de evolução é com certeza a melhor dieta para nós. Segundo fator epigenético, e muito importante, e que influencia também a expressão dos genes. Estilo de vida. O estilo de vida é muito importante para o ser humano. Se eu não como como um ser humano, se eu não vivo como um ser humano, como é que queremos que os genes se comportem de acordo com o ser humano? Isso não é possível. Então, no estilo de vida, o que é que eu tenho que pensar principalmente? É em dois subfatores. Primeiro, o sono. Eu tenho que dormir bem. Se eu não durmo bem, o corpo não funciona bem. Simples. Um exemplo fácil disto é, se eu não consigo dormir corretamente, começo a ter muito mais cansaço.
muito mais esgotamento suprarrenal e acabo por entrar em fadiga crónica. Outro exemplo disso é, se eu não durmo corretamente, o meu peso começa a aumentar porque há uma desregulação das hormonas que controlam o peso. Então, é muito importante dormir bem. Como segundo fator ou subfator do estilo de vida, o exercício físico. O ser humano foi feito para estar em movimento. Se nós, durante milhares de anos, caminhávamos imenso, ou corríamos, ou fazíamos muito exercício físico, quer fosse para cuidar das nossas casas, da nossa civilização, quer fosse para caçar, quer fosse para cultivar alimentos, hoje em dia esse estilo desapareceu. E como desapareceu, obviamente que o corpo começa a funcionar pior. Não é só ganhamos mais peso. De facto, ganhamos mais peso, mas também funcionamos pior do sistema nervoso, funcionamos pior do coração e também do controle endócrino. Logo, exercício físico não é só importante para ter um peso ideal, é importante para eu pensar em condições. Então, vimos aqui já alimentação e dois fatores muito importantes do estilo de vida, que é dormir bem e ter uma atividade física adequada. Podíamos também falar de um terceiro subfator do estilo de vida, que tem a ver com a exposição ao sol. Cada vez mais nos expomos menos ao sol. Vivíamos na natureza, debaixo do sol. Hoje em dia voltamos a viver em cavernas. Voltamos a viver porque antes talvez vivêssemos nas cavernas para dormir à noite, na altura do Paleolítico. Atualmente vivemos todo o dia dentro de cavernas, que são os prédios modernos. Então, temos aqui então já vistos a alimentação e o estilo de vida. Que outros fatores aqui existem então que estão a influenciar os genes para que eles expressem as suas anomalias? O terceiro fator é a poluição. Vivemos cada vez mais num mundo muito poluído e claro que isto tem um grande impacto. Não é um impacto subjetivo, é um impacto muito real. A poluição dos alimentos, os pesticidas, os herbicidas, o excesso de antibióticos na carne dos animais que comemos, o ar que está poluído e até mesmo, quem sabe se é ou não verdade, aquilo que há vários estudos têm vindo a demonstrar, que existe cada vez mais uma poluição invisível, a poluição eletromagnética das antenas de telemóveis, das antenas de televisão, dos canais de Wi-Fi, Bluetooth e tudo esta radiação invisível que estamos submetidos. Então, a poluição é um outro fator importante. Por último, há um outro grupo de fatores que são muito importantes quando queremos ter em consideração o que é que pode levar os genes então, a expressar os seus defeitos, as suas anomalias. Os últimos dois fatores estão interligados. Tem a ver com a forma como eu relaciono com o mundo e a forma como eu me vejo a mim próprio. Aquilo que chamamos de intrapessoal e interpessoal. Ou seja, é muito importante, e isso também a ciência tem vindo a demonstrar, que se eu sou uma pessoa otimista ou pessimista, isso vai influenciar diretamente o meu sistema imunológico. Uma pessoa otimista tem maior imunidade. Uma pessoa muito pessimista terá a tendência a estar constantemente doente. Então, a forma como eu me vejo, se sou uma pessoa otimista ou pessimista, se tenho uma boa autoestima ou se tenho uma baixa autoestima, se sou uma pessoa que é altruísta ou se sou uma pessoa muito egoísta, isto vai influenciar muito a forma como as minhas células imunológicas se comportam e, lógico, também como os genes se vão comportar. Então, é muito importante eu ter em consideração que a forma como eu estou comigo próprio, se estou em paz comigo, se me aceito, se me perdoo pelos erros que eu fiz, se me relaciono bem com o meu interior, vai influenciar bastante. Mas, por outro lado, é muito importante também a forma como eu me relaciono com o mundo. Ou seja, como é que é a minha relação com a minha família, se eu tenho amigos, como é que me relaciono com as pessoas do meu trabalho, quer com os meus colegas de trabalho, quer com os meus superiores. Como é que é a minha fé? Tenho eu fé em alguma coisa ou não tenho? E se tenho, de que forma que essa fé me influencia? Ou seja, todo este campo da forma como eu me relaciono com o mundo, com as outras pessoas e com as minhas crenças, tem um grande impacto sobre o meu estilo de vida e também sobre, então, os meus genes.
Se eu tenho uma boa família, se eu tenho um grupo de laços à minha volta que me dão mais solidez e mais estrutura, eu serei uma pessoa muito mais feliz. Se sou mais feliz, os genes defeituosos não se vão exprimir tanto. Se eu, por acaso, tenho uma família desestruturada, tenho pessoas que me fazem mal constantemente e se não sei lidar com isso, então os genes podem exprimir os seus defeitos. Está a entender como é que a nossa relação, não só com a alimentação, mas o estilo de vida, mas também a forma como eu me vejo a mim próprio e a forma como eu reajo em relação ao mundo, vão influenciar os genes? É de facto muito importante entender isto antes de culparmos os genes pelas culpas das nossas doenças. Eles têm algum peso? Claro que sim. Eles são a nossa herança transgeracional. Aquilo que eu carrego dos meus antepassados. Mas eles não são responsáveis pela forma como eu vivo a minha vida. Até um certo ponto, até 30%, sim. Os outros 70% é o resto que eu faço comigo. Então, se eu quero ser uma pessoa saudável, se eu quero prevenir doenças no futuro, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, cuidar da minha alimentação. Ter mais consciência que eu não posso fazer 6 dias de festa e um dia de dieta, mas tenho que fazer 6 dias de dieta humana, ou seja, comer aquilo que a minha espécie deve comer, e talvez um dia de festa. Segundo, tenho que fazer exercício físico, porque eu nasci para fazer exercício físico, não nasci para estar sentado o dia inteiro. Segundo, do ponto de vista do estilo de vida, o sono. Eu tenho que dormir bem. É muito importante para a minha mente e para o meu corpo. E, como terceiro fator de estilo de vida, eu tenho que apanhar sol. Não só pela vitamina D, mas porque precisamos do sol para estar mais tranquilos. Terceiro ponto importante dos fatores epigenéticos que eu tenho que controlar, a minha exposição aos fatores de contaminação e ter algum cuidado com os pesticidas, herbicidas, radiação dos telemóveis e outros compostos que estão à nossa volta e, de certa maneira, controlar o máximo possível. E, por último, tenho que estar em paz comigo, resolvendo os meus problemas, sozinho ou com a ajuda de especialistas, e tentar também modificar os fatores externos que me estão a influenciar. Se eu não os consigo modificar, tenho que modificar a minha percepção. Então, se eu estiver bem com a vida, se eu não quiser saber e se não me deixar que as coisas me preocupem demasiado, se faço exercício físico, de preferência ao sol, e se como bem, o que é que eu vou ter de presente? Uns genes que se comportam de forma adequada. Ou seja, vou ter saúde durante muitos anos. E posso viver até bem longe, até aos 100 anos, com baixo risco de adoecer. Então, estes foram os fatores epigenéticos mais importantes que eu vos falei. São os fatores, então, que influenciam mais do que a própria genética. E com isto, termino por hoje. Se querem entender mais sobre os fatores epigenéticos, se lhe interessam bastante este tema da genética, como ela influencia a alimentação e como podemos, com a alimentação e os fatores emocionais, ou a nossa resposta emocional, influenciar a genética, convido a estudar connosco, comigo e com a minha equipa, psiconeuroimunologia e ortomolecular. Aí vamos levar a outro nível o conhecimento e a forma como podemos trabalhar isto com pacientes, com clientes, com quem seja que esteja interessado em ter qualidade de vida. O meu nome é André Dourado e se quer saber mais sobre mim ou sobre este tipo de formação, visite ou o meu site, drandredourado.com, ou o site da EMAC, emac-edu.com. Até lá, fique bem.